A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz aqui, dá uma glória a Deus bem forte aí. Eita, povo abençoado. E aí, vamos começar a restaurar o altar hoje? Porque 2022 vai ser um ano de restauração, não vai não? Hã? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Bem forte, pode sentar. Pode sentar. Vocês me ouvem bem? Me ouvem? É? Estão me ouvindo direitinho? O que tem? As crianças vão para as salas? As crianças então podem ir para as suas salas? Irmãos, por favor, coloca aí 1 Reis 18:30 e vai abrindo a sua Bíblia, você que tem, quem sabe uma oportunidade de você grifar esse verso e tê-lo aí como referência para o ano de 2022. Algo para você ter decor. Decor. Você já pensou nessa palavra? Decor, cor de coração. Ter de coração, no coração. Né, Patrícia? Vai guardar bem, né, Léo? Lembrar desse verso aí durante o ano de 2022. Quem quer ver milagre em 2022? Eu também quero, Cadê o verso na tela? 1 Reis 18:30. Juntos aqui? Estamos juntos? Amém? Olha o que diz, olha. Então Elias, o profeta, disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias fez o quê? Elias restaurou o altar do Senhor que estava em... Vamos ler juntos essa última frase? Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Foi a primeira coisa que Elias fez antes de ver o milagre acontecer, antes de Deus manifestar a sua glória, antes dos profetas de Baal serem vencidos. A gente aprende muito com isso. Antes do fogo descer, antes de consumir a água, antes de consumir o sacrifício, antes que qualquer coisa acontecesse, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. 2022 vai ser um ano de restauração em todas as áreas da nossa vida. Quem crê, diga eu creio. Restauração na vida financeira, restauração na vida familiar, restauração na vida ministerial, restauração na saúde. Deus vai fazer um reboliço e vai mudar histórias. Quem crê, diga eu creio. Mas nós vamos primeiro restaurar o altar. Aqui, ó, a ideia aqui, não sei quantos perceberam, mas aqui nós tentamos projetar aqui um altar em ruínas. Essa é a ideia aqui. E a cada um destes 12 dias de campanha, nós estaremos restaurando. E em nome de Jesus, quando terminarmos a nossa campanha, o altar que aqui é representado simbolicamente estará restaurado. E a gente vai começar a ver a explosão de milagres em nosso meio aqui. Amém? Vai ser tremendo. Quem acredita nisso? Oh, glória! 12 dias restaurando o altar. Vamos completar a obra. E Deus vai fazer milagres em nosso meio. Vai trabalhando na sua vida. Deixa Deus fazer. Todos vocês, então, já receberam esse pedido de oração? Isso aqui da saída você pode pegar mais. Você pode levar para casa. E você tem liberdade de colocar outros pedidos de oração. Vá preparando. No final do culto, nós vamos fazer uma oração, vamos levantar um clamor, mas você vai ter a chance de sair do seu lugar com o seu papel e colocar aqui nessa cesta. Nesta cesta aqui, tá bom? Você vai colocar o seu pedido de oração e no final do culto nós vamos levantar um clamor. Aqui você pode escrever ou você pode desenhar no verso. Eu acho muito joia. Nós já vimos aqui pessoas desenhando casa. E sabe o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu?
Ganhou casa. Eu já vi gente desenhando carro. E sabe o que aconteceu? O carro veio, o Ismael, mas ele não é muito inteligente. Teve gente que desenhou um rapaz assim muito bonito. E sabe o que veio? Nem sempre dá certo, eu vou falar a verdade para vocês. Às vezes aparece alguma coisa, mas você sabe como é que é. Em tempo de guerra, urubu é frango, né? O que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Deixa que Deus manda, o que Deus mandar tá bom. É sempre bom, porque tudo que Deus faz é bem feito, né? Mas então, eu queria estimular você a fazer isso. Nós lá em casa somos testemunha do que Deus faz quando você coloca o teu coração num papel. Eu gosto muito de ato profético. Solange sempre fala de ato profético. E quando acontece ato profético aqui, a Solange fica elétrica, né, Toninho? Cadê o Toninho? Eu vi o Toninho. Ah, está ali no fundo. Não é assim, Toninho? Porque funciona. Porque funciona. E quando você coloca alguma coisa no papel, você tem condição de pensar, você tem condição de ver, você tem condição de avaliar. Então você tem os 12 dias para deixar Deus trabalhar no teu coração e colocar sonhos no teu coração. Isso mesmo. Quando o teu coração anda alinhado com o coração de Deus, começa a bater na mesma sintonia, os sonhos dele passam a ser seus sonhos. Então, quando você coloca no papel, não é algo que você inventou e que você quer que Deus se vire para realizar um capricho seu. Não. Mas o seu sonho vai estar em sintonia com o dele. E ele vai ter um imenso prazer em realizar os desejos do seu coração. Quem crê, diga eu creio. Não, mas fala com convicção, que é para o inferno acreditar no que você está dizendo. É isso aí, tá bom? Legal. E como diria o pastor Celso, ele está entre nós? Ainda não chegou, mas como diria o pastor Celso, sem mais delongas, eu queria chamar o pregador desta noite, pastor Marcos Lucas, que vem de Portugal. Esse é o missionário que trabalha com sua esposa lá em Lisboa, em Portugal. E aproveitando a presença dele no Brasil, ele estará aqui conosco ministrando a palavra do Senhor. E vai falar também um tempo, fica à vontade, e vai falar um pouco do que Deus tem feito ali, através dele, ali em Lisboa, a obra que Deus tem operado naquele lugar, não é? Eu queria que vocês recebessem, então, aplaudindo ao Senhor, pela vida do pastor Marcos Lucas. Glória a Deus. E ele que vem acompanhado da sua esposa, mas aí ele a apresenta. O que vai ser difícil vocês guardarem o nome dela, né, pastor? Muito difícil. Pai do Senhor, irmãos, confesso que estou me sentindo em casa, não é? Sou muito grato pela vida dessa igreja, agradeço pela sua presença lá em Portugal, porque todos vocês têm estado conosco lá em Portugal durante esses 2 anos e 2 meses, e nós estamos ansiosos para vir aqui para o Brasil, para ver a família, para rever os irmãos, e para nós é muita alegria. Queria apresentar a minha esposa, que tem um nome muito difícil, que vocês não vão lembrar. O nome dela é Lúcia. Então, quando eu saldo o Elias, eu falo assim, como é que está a sua Lúcia? Ele falou, a minha Lúcia está bem, e a sua Lúcia? Eu falei, a minha também está bem. Então, eu queria apertar a tecla SAP, tá? E gostaria de saudá-los com a paz do Senhor. Amém. É assim que nós falamos lá na nossa terra, não é? E eu agora que acabei de ganhar a minha cidadania portuguesa, e então recebi 2 bênçãos ao mesmo tempo, porque a primeira bênção foi de me tornar um português, que eu já vinha lutando há uns 4, 5 anos que eu estava a pedir a Deus para me dar a cidadania portuguesa. E quando Deus me deu a cidadania portuguesa, Ele me deu um outro presente também, porque segundo a lei lá de Portugal, hoje eu sou um homem solteiro. Então Deus deu 2 bênçãos, não é? Agora estou tentando reconquistar a minha esposa. Nós estamos juntos um bocadinho de tempo, só 45 anos, então acho que vai ser fácil conquistá-la, não é? Desculpe a brincadeira.
mas nós temos sido muito agraciados por Deus lá em Lisboa. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse videozinho que nós preparamos, é uma síntese daquilo que Deus tem nos abençoado a fazer lá em Portugal, tá bem? Foi bem rapidinho, houve uma falhazinha na projeção dos slides, porque iriam passar algumas fotos, mas em síntese, meus queridos, é isso que nós temos feito lá. Chegamos lá em agosto de 2019, e logo que chegamos, começamos a cooperar com uma igreja na parte da manhã e com outra igreja na parte da noite, e isso foi se desenvolvendo, e nós fomos... entramos para trabalhar num bazar beneficente, que era a nossa porta de entrada para falar aos portugueses. Eles são muito educados, mas são pessoas muito assim, sistemáticas, muito secas no trato, não é? E esse bazar foi nos ajudando a nos aproximar dessas pessoas. E, infelizmente, entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, nós nos tornamos pregadores da internet. E, para minha surpresa, eu e a Lúcia começamos a evangelizar 2 rapazes numa cidade a 35 quilômetros de onde nós moramos, em Lisboa. E, para a honra e glória do Senhor, depois de 1 ano e meio, no dia 12 de junho passado, nós batizamos esses 2 rapazes. Um deles é um português. Então, nosso trabalho começou a frutificar a partir daí. Nós começamos a trabalhar com uma escolinha de crianças que tem no andar de cima do prédio que nós ocupamos. Fizemos uma peça de teatro, encenando a vida de Noé, toda aquela história que nós conhecemos. E hoje nós temos nos aproximado muito da diretora da escola, que já está dando abertura para nós falarmos do Evangelho para ela. Recentemente, uma senhorinha que morava na esquina de onde nós temos o bazar beneficente, começou a frequentar o nosso bazar. E ela é uma senhora que tem problemas para andar, e ela vinha lá com a bengalinha dela. E como ela estava cansada, ela sentava. E no que ela sentava, a gente conversava. E aí a gente orava, e a gente conversava. Se tornou amicíssima da Lúcia. E sem mais nem menos, essa senhora falou: eu quero começar a frequentar a igreja. E começou a frequentar a igreja. E quando eu saí agora, antes de vir para cá, ela disse assim para mim: pastor, eu gostaria que quando o senhor voltasse do Brasil, o senhor realizasse o meu batismo. Oh, glória a Deus. Então, é um trabalho difícil, lento, você vai ganhando a amizade, eles precisam acreditar em você. Eles precisam acreditar em você. Ver credibilidade, não é? Naquilo que você prega. Uma coisa muito importante, meus queridos, que eu já queria deixar logo no início aqui, preste atenção no que eu vou dizer para você, porque não é uma frase minha,
antes das pessoas lerem a Bíblia que você carrega, elas vão ler a sua vida. Não adianta nós sabermos versículos de cor, se nós não vivermos versículos de cor. O nosso testemunho fala muito mais alto do que a Bíblia que a gente carrega, ou de qualquer versículo que a gente mande pelo WhatsApp. Então tem sido um tempo assim fantástico na minha vida, na vida da Lúcia. Temos, lógico, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Inclusive eu queria pedir permissão para o pastor, que o pastor falou que pode desenhar. Se você, depois que você preencher todos os seus pedidos de oração, quiser preencher e desenhar um carro para o missionário, por favor. Não precisa ser grande, tá? Pode ser pequenininho. De repente vou ganhar aí um Hot Wheels, não tem problema. Tá bom? Mas em síntese é isso que nós temos feito lá, e Deus tem nos abençoado através da vida de vocês. Vocês têm sido fiéis na ajuda que vocês têm nos enviado, não é? E nós somos muito gratos, porque nós sabemos, e como eu quero levar você a pensar nessa noite, que é muito importante todos nós fazermos missão. Todos nós somos missionários. Quando eu entrei, eu olhei aquela frase que está ali em cima da porta, eu falei: pastor, gostei da frase. Ao sair desta casa, você entrará em seu campo missionário. Isso é verdade. Mas vamos lá, né? Vamos deixar de delongas. Missões em tempos de restauração. Hoje vocês estão iniciando uma campanha de 12 dias focada na restauração. E esse termo restauração é muito apropriado para o momento em que estamos vivendo como Igreja de Cristo, no mundo em que nós estamos inseridos. Pois muitos valores e princípios bíblicos vieram se desgastando no decorrer da história do povo chamado cristão e precisam ser restaurados. A história que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo como seres humanos, ele veio no decorrer da história, os valores e princípios que vocês aqui no Brasil não percebem tanto como nós percebemos na Europa. Não existe mais limites, não existe mais limites. As pessoas, elas perderam todo o senso de respeito, perderam o senso de responsabilidade, e esses valores precisam ser restaurados, a partir da nossa vida em primeiro lugar. Uma leitura mais atenta da palavra de Deus nos fará perceber que sempre existiu um anseio da parte de Deus Pai, em restaurar sua relação com aquele que Ele mesmo descreveu como sendo a coroa da sua criação. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, 26, está escrito o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como cristãos, sabemos que o pecado rompeu essa comunhão entre o ser humano e Deus. Essa comunhão que existia entre Deus e o homem, por isso a restauração dessa comunhão se tornou prioridade na agenda de Deus. A partir de então, Ele passou a desenvolver um projeto audacioso para que isso viesse a acontecer, para que essa restauração, para que essa comunhão voltasse a acontecer. Qual era esse plano? Ele enviaria o seu Filho unigênito para que através da sua morte, todos os nossos pecados fossem perdoados, e para que através da sua ressurreição voltássemos a ter uma comunhão eterna com Deus Pai. Eu sei que todos nós precisamos ter áreas da nossa vida restauradas, todos nós. E é isso que eu creio que o pastor Elias e a pastora Lúcia está levando essa igreja a fazer, a trabalhar nessa restauração. Mas existe uma outra restauração, além da nossa própria, é a restauração da relação entre os seres humanos e Deus. Como parte desse plano audacioso de restaurar a relação com o homem, Deus incluiu, e isso eu fiquei, quando eu comecei a estudar, quando o pastor Elias me passou o tema,
que eu comecei a estudar, eu falei, é um plano muito audacioso. Por quê? Porque Deus incluiu o próprio homem nesse plano. Sim, aquele mesmo pecador, fazendo desse homem pecador um elemento chave no desenvolvimento desse projeto. E como é que, você pode perguntar, pastor, mas como é que o senhor chegou a essa conclusão? De que nesse plano de Deus restaurar a relação entre Ele e os seres humanos, como é que o senhor chega a essa conclusão de que Ele inclui o homem? Durante toda a história, meus queridos, Deus foi levantando homens e mulheres para promoverem essa reaproximação. Deus separa para si um povo escolhido, e do meio desse povo separa profetas para falarem em seu nome. Veja o que Lucas, o apóstolo Lucas, escreveu no livro de Atos dos Apóstolos, lá em Atos capítulo 3, versos 24 e 25. Ele disse o seguinte: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês, você, somos herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos serão abençoados na terra. É interessantíssimo, percebemos Deus incluindo a mim e a você nesse plano de restauração. Deus está muito interessado em mim e em você, mas sabe em quem que Ele está interessado também? No seu vizinho, no seu parente, no seu amigo de trabalho, no seu amigo de faculdade. Às vezes lá nós temos, todo mundo pensa que a língua portuguesa daqui é igual à portuguesa de lá. Às vezes não tem nada a ver. Então, por exemplo, quando nós entramos no comboio, você sabe o que é um comboio? É trem. Quando nós entramos no comboio, nós estamos a 80 metros, a nossa casa é 80 metros da estação ferroviária. Várias vezes eu encontrava com um rapaz com o rosto todo tatuado, o rosto dele é todo tatuado. E eu sentava, e ia pensando assim, Deus ama esse rapaz. Ele é importante. Ele faz parte daqueles as quais Deus quer trazer para perto dele. Você anda pelos parques ali em Lisboa, você vê jovens jogados, se drogando, bebendo, se prostituindo. E você se sente impotente, dizendo, Senhor, como é que eu vou atrair isso? Nós temos perto no bazar onde nós trabalhamos, uma escola de artes. Eu chamo eles de doidinhos. Às vezes eles vêm em grupo de 3 ou 4 para roubar o nosso bazar. Um distrai a Lúcia, o outro me distrai e o outro rouba. E nós revendemos roupas que são doadas, roupas, eletrodomésticos, móveis, nós revendemos de tudo lá. E aí nós passamos, quando a gente está indo para trabalhar lá no bazar, nós passamos por essa escola e eu fico perguntando, Senhor, será que eu uso dread? Não vai dar, o dread vai ficar para próximo. Aí eu falo para você, você acha que eu vou tacar uns brincos, eu vou fazer alguma coisa que eu quero sentar no meio dessa moçada? E sabe o que aconteceu? Entraram 3 jovens no nosso bazar, um rapaz chamado Duarte e uma menina chamada Eva. O Duarte é homossexual, ele é maquiador. E eu falei, eu tenho que falar de Jesus para esse cara. Eu tenho que arrumar uma maneira. E aí eu peguei o telemóvel dele, porque lá não é celular, lá é telemóvel. É telemóvel. Porque se você virar para o português e falar assim, dá para você me dar o seu telefone? Ele te entrega o telefone na mão. Porque aquele é o telefone dele. É uns negócios doidos, não é?
E aí eu fiz amizade com o Duarte e fiz amizade com a Eva. Eles vinham lá, todo malucão, a roupa... Quanto mais ruim for a roupa, mais eles querem. E a gente enfia a faca. Cobra €1, 50 cêntimos. E aí eu fiz amizade com o Duarte e com a Eva. E acabou o ano letivo. Lá em Portugal o ano letivo termina em setembro. Quando entra o verão, né? Então não tem aulas. E para minha surpresa a Eva voltou, porque nós mudamos a localização, e a Eva voltou. E quando a Eva voltou, ela voltou quebrada. E ela tinha me excluído do WhatsApp. Só que agora sabe o que acontece? Todos os dias eu mando um Deus te abençoe para a Eva, e ela coloca a mãozinha assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente esperando você fazer isso. Nós somos os instrumentos do plano audacioso de Deus. E você vai entender mais a respeito disso já já. Concluímos então que a restauração que Deus tanto quer ver realizada, passa hoje pelas mãos de pessoas como eu e como você. Creio que esse tempo de restauração que vocês separaram, será um tempo abençoadíssimo, pois atingirá todos, pois todos precisamos ser restaurados em alguma área da nossa vida. Hoje, porém, quero pensar com vocês sobre o papel de restauradores. Sim, porque além de restaurados, pastor Elias, nós nos transformamos em restauradores. Nós não podemos, pelo amor de Deus, meu querido, não caia nessa mentira do diabo. Você não está aqui esperando passar o trem, ou aqui não vai passar trem, mas vai passar o ônibus que te leva para o céu. Não. Deus não chamou você e a mim para ficar sentado, esperando Jesus vir te buscar, não é isso. Me permitam, no ano de 2017, eu fui fazer um exame de rotina, aquele que homem não gosta, sabe aquele exame que homem não gosta? Né? Porque o médico nem dá flores para a gente, nem dá bombom. Eu fui fazer o exame que homem não gosta, e que tem que fazer. E quando o médico passa o ultrassom em mim, ele fala assim, você não está sentindo nada? Eu falei, não. Você tem um negócio estranho no rim. Você quando urina não sai sangue? Eu falei, não. Mas você tem um negócio errado no rim aí. Vai ver o que é isso. E sabe o que era? Um câncer. Eu saí da clínica, Elias, que eu não sabia o que eu fazia. Como é que eu iria contar para a Lúcia? Como é que eu iria contar para as minhas filhas, para os meus genros, para os meus netos que eu estava com câncer? Como é que eu iria contar para a minha igreja que eu já estava pastoreando há 17 anos? E naquele exato momento eu pensei assim, acabou, agora é só esperar Jesus me levar. E para minha surpresa, em 2018, eu recebo um convite, que foi me feito na Croácia, para ir ser missionário em Portugal. Ei, você está pensando que acabou o teu trabalho? Prepare-se, só está começando, porque o grande projeto de restauração que Deus tem para fazer nesse mundo, o grande avivamento que Deus tem para fazer nesse mundo, passa pela sua mão. Passa pela sua mão. E você não tem como fugir. Você vai ver, eu vou te provar pelas Escrituras que não tem como você fugir. Além de restaurado, você vai se tornar um restaurador. No ID de Jesus está implícita a ordem de atuar como restauradores de vidas. Veja o que Jesus disse naquele famoso Mateus 18, 28, 19 e 20. Jesus disse assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Foi para os 12 que ele disse isso? Não.
Foi para os 120 no dia de Pentecostes? Não. Quando ele disse isso, ele disse para mim e para você que viríamos. Perceba que juntamente com o ide, está o fazer discípulos, assim como ensinando-os, e isso nada mais é do que se tornar um restaurador de vidas. Não é fácil, já vou te adiantar, não é fácil. Quando esse jovem entrou na nossa vida, através da internet, vivendo um momento dificílimo da sua vida, em depressão, eu não imaginava o que Deus estava para fazer. Eu passava com ele, no telemóvel, como eles falam lá, 1 hora, 2 horas, ouvindo o que ele tinha para falar, chorando. E aos poucos nós fomos caminhando, orando com ele. Comecei um estudo de discipulado com ele, lendo Bíblia, ele não sabia. Eu me lembro do primeiro dia que eu falei assim, olha, você vai abrir no numerão e no numerinho. Sabe o que é o numerão? É o capítulo, o numerinho é o versículo. Então abra aí João, numerão 18, numerinho 1. E aí o que aconteceu? E ele começou. E ele tem uma sede de Bíblia, uma sede muito grande. E nós fomos andando e conversando. E tinha dias da minha esposa falava assim, você tem muita paciência. Porque se tem uma coisa que eles têm costume, eles repetem sempre a mesma história. Sempre. Ele conta a mesma história para você trocentas vezes. E aí ele falava assim para mim, ó pai, me chama de pai, ó pai, o senhor tem tanta paciência comigo, eu sei que estou te importunar, ó. Eu sei que sou um parvo, sabe o que é um parvo? É um tonto, mas o senhor me ouve tanto. Resumindo, quando nós estávamos para vir para cá, ele mandou um áudio, né, Lúcia? Sabe o que ele disse para mim? Ele tem 37 anos, ele disse assim, ó pai, nos meus 37 anos de vida, eu não dei tantos abraços no meu pai de verdade como dei em ti. E diga para a mãe Lúcia, que nunca beijei tanto a minha mãe de verdade, do que beijei a mãe Lúcia. Discípulo. Sabe o que ele já está fazendo no serviço? Coisa de doido, Elias. Ele está evangelizando uma muçulmana. Falei, cara do céu, eu tenho medo de chegar perto desse, de explodir. Ei, Jesus disse, ensinem, façam discípulos, ensinando os valores do reino, por essas mesmas pessoas que foram restauradas. Talvez a grande pergunta que você possa estar fazendo é o seguinte, como é que eu faço isso? Como ser na prática um restaurador de vida? Para aqueles discípulos que ouviram Jesus dizer essas palavras, fazer discípulos de todas as nações parecia uma utopia, algo impossível. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Como é que nós vamos atingir tanta gente? Como alcançar tantas pessoas em tantos lugares e restaurá-las? Como realizar uma missão tão grande? E a grande pergunta, esse ide, iremos todos ou irão alguns poucos escolhidos? Talvez algumas dessas perguntas passaram pelas mentes daqueles homens e mulheres naquele momento, mas Deus se encarregaria de respondê-las ao longo dos séculos. Para a grande maioria dos cristãos evangélicos, quando ouvimos a palavra ide, a primeira imagem que vem à nossa mente é de alguém que vai deixar tudo, vai virar missionário e vai para um lugar longínquo para pregar o evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu fui surpreendido. E eu e a Lúcia temos descoberto, nesse tempo que estamos em Portugal, que existe pelo menos 3 maneiras de cumprir esse papel de restaurador de vidas. Sendo um missionário, de verdade.
Existem 3 maneiras, e aqui eu quero te dizer, se segura na cadeira, porque você não vai poder escapar. Vou dar uma chance para você. Se você quiser sair agora para não ouvir, é oportunidade. Porque não tem como você não se enquadrar em alguma dessas situações que eu vou dizer para você agora. A primeira maneira de se tornar um missionário é indo. Isto é, saindo do lugar onde se está e indo para outro lugar. E a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que fizeram isso. Atos, capítulo 13, versos 2 e 3, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, versos 13 e 15, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. 2 exemplos de que missões você pode fazer indo. Textos como esses deixam bem claro que há sim aqueles que serão enviados como restauradores de vidas, que sairão do lugar onde moram e partirão para outros lugares. Então podemos chegar à seguinte conclusão: que missões se faz indo. Foi o que aconteceu comigo e com a Lúcia. Imagine você, eu com 60, já estava com 60 anos com um rim só. A Lúcia com 17, 18. Você não pode falar a idade de esposa, ainda mais quando você está conquistando a esposa. E sabe o que aconteceu? Sabe no que a nossa vida se resumiu? 2 malas de 23 quilos e 2 de 10. Nós nos desfizemos da nossa casa, com todos os móveis dentro, do nosso carro, enfiamos o que nós tínhamos dentro da mala e fomos morar em um quarto, com uma cozinha e uma casa de banho. Sabe o que é uma casa de banho? É o banheiro, não é? E quando nós chegamos lá, nós tínhamos um apartamento até ajeitadinho, que a gente sempre se encontrava no restaurantinho lá do Mineiro, né? Nós olhamos para aquela casa, com mais de 50, aquele apartamento com mais de 50 anos de construção. E aí, rapaz, bate uma saudade da casinha. Mas teve um tempo, teve um dia na minha vida, em que eu fiz uma oração doida. E eu lembro onde é que eu estava, na janela do quarto das minhas filhas. E eu disse para Deus assim: Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Muita gente me chamou de louco. Muita gente da minha própria igreja não entendeu. E não entende até hoje. Mas nós estávamos fazendo aquilo que Deus havia dito: sai. Quem sabe nessa noite, Deus tem aí, no meio de no meio de vocês todos, tem alguém que Ele vai dizer para você, em algum momento da sua vida: ei, sai. Vá. E eu vou te dar um conselho de um velho pai e de um velho pastor: obedeça. Então, missões você pode fazer indo, mas missões também você pode fazer orando. Escrevendo aos cristãos em Éfeso, Paulo fez o seguinte pedido, lá em Efésios 6, capítulo 6, verso 19. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo.
Paulo sabia da importância da oração dos irmãos para que sua missão alcançasse o objetivo de levar quem ouvisse o Evangelho de Jesus ao genuíno arrependimento e à restauração de vida. Pois não há como resgatar pessoas do reino das trevas sem oração, sem ter pessoas intercedendo a Deus para que Ele opere o milagre de, como escreveu o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 36, 26, que ele disse: e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Concluímos então que missões também se faz orando. Ei, presta atenção. Esses dois jovens que se batizaram, e inclusive a esposa de um deles estava desviada do Evangelho e está voltando. Não fui eu e a Lúcia que tivemos essa conquista. Eu sei que o pastor Elias e a pastora Lúcia têm colocado o nosso nome em oração, como outras igrejas têm feito o mesmo, como outros irmãos têm feito o mesmo. Lúcia desenvolveu um trabalho lá chamado Pérolas, para as mulheres, e nós somos os ostros. Porque se elas são as pérolas, a gente é ostro, né? Mais para Bob Esponja. E você sabe o que aconteceu? Tudo isso na época da pandemia. Houveram dias em que ela estava reunida com mulheres na Espanha, na Croácia, na Inglaterra e no Brasil. E hoje ela tem um trabalho lá, junto com a esposa do missionário Emanuel, um culto de oração, toda noite da segunda-feira. É noite para nós lá, sabe que hora é aqui? 5 horas da tarde. E está, que nem diz o outro, bombando. Tem gente orando por nós em tudo quanto é canto. Então, meus queridos, missões, restaurar vidas, participar desse processo de restauração, e não só a restauração da sua vida, mas da vida de outros, você pode fazer indo, ou você pode fazer orando. E indo aqui para o finalmente, por isso que eu disse que você não vai escapar. Se você não vai, ore. Existe, porém, uma outra forma de atuar como restaurador de vida, contribuindo. E talvez o versículo que eu vou ler você já passou à vista e não percebeu. Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3 diz assim: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade. De quem que está o texto? Está falando de Jesus. E de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que faziam o quê? O serviam com o quê? Com os seus bens. Talvez essas líderes feministas ficariam encantadas com esse texto, né? Está vendo? Até Jesus nós sustentamos. Sim, é o que está escrito no texto. Como é que Jesus e os discípulos foram repartindo o evangelho em tantos lugares, sem contar com a contribuição que essas mulheres estavam dando? E é contribuição de dinheiro, gente. Tão importante quanto aqueles que vão em missão para outros lugares, e aqueles que oram por missões, é aquele que contribui para a realização da missão, pois todos estão a serviço do mesmo Senhor, trabalhando em prol do crescimento de um só reino, o reino de Deus. E aqui me permita, já tive conversando um pouco com o pastor Elias, nós temos que ter uma visão de reino. Não é visão de denominação. Só dá confusão. Se tem um povo para arrumar encrenca, é crente. Como a gente arruma confusão com esse negócio de denominação? Quando eu saí daqui do Brasil, algumas pessoas chegaram para mim: você vai plantar que igreja lá? É batista?
Falei, não, eu estou indo lá pelo reino. E sabe o que aconteceu? Fui para a Assembleia. 27 anos dentro da igreja batista, pastor batista, ordenado, ungido, com carteirinha e tudo. E cheguei lá e estou trabalhando na igreja Assembleia de Deus Transforma. Porque transforma. Transformou a vida desse rapaz português, está transformando a vida da velhinha. Ah, vocês querem mais? Só uma historinha. Lúcia é meia, não sei se a sua Lúcia é meia assim, o penteado arrumadinho. Bastante. Então eu acho que é do nome. Tem um indiano com um turbante que todo dia fica na frente do bazar chacoalhando um bebê. E essa daqui faz amizade até com pote. Ela começou a tentar conversar com o indiano. E ele não fala português. Ele arrasta um pouco o inglês, mas mistura tudo. E aí o que aconteceu? Eu falei, Lúcia, eu vou ensinar português para esse indiano. Ela falou, você é doido? Eu falei, vou. É só a hora que eu encontrar com ele, você deixa ele comigo. E o que aconteceu? Nós fomos a um shopping lá, chama Vasco da Gama, que é no Parque das Nações, é um lugar lindo. O dia que você for lá visitar Lisboa, vai visitar que vale a pena. Quando o Elias e a Lúcia for passar uns dias lá em casa, vocês vão lá. Eu recebo, eu recebo. Sabe o que aconteceu? Eu estou andando no Parque das Nações, quem que eu vejo? O indiano. Parei o indiano com aquele turbantão na cabeça. Falei assim, você me entende? Estou indo para o Brasil, quando eu voltar eu quero ensinar português para você. Ok! Opa, pronto. Já quando eu chegar lá, além de português, vai ser indiano também. Não tem problema. É o que importa, é falar. Você lembra que nós acabamos de ler o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos? Como é que vão entender se não há quem fale, se não há quem pregue? Mas o que acontece aqui? Tão importante como aqueles que vão, como aqueles que oram, tem aquele que contribui. Ninguém valorizou mais esse ato de contribuir com missões do que o apóstolo Paulo. Escrevendo aos Filipenses, ele agradece as 2 vezes que enviaram ofertas a ele no campo missionário. Se encontra lá em Filipenses 4, versos de 15 a 18, que ele diz assim: como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês? Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E eu concluo que missões também se faz contribuindo. Faltou alguma coisa para você escapar? Você não quer ir? Tem problema não, ore. Ah, não quero orar, contribua. Acho que é melhor contribuir que orar, rapaz. Quero encerrar reforçando o ide de Jesus. Quando ele ordenou aos que estavam à sua volta, o ide, tinha em mente que todos os que viessem após eles, fizessem o mesmo, dando assim continuidade à grande obra de restauração que ele mesmo, Jesus, havia iniciado. Deus tinha um único objetivo: salvar e restaurar os perdidos. Hoje essa tarefa é dada a cada um de nós, seja indo, seja orando, seja contribuindo. Quero enfatizar essas 3 maneiras de fazer missões, porque elas estão extremamente interligadas. Isto é, porque aquele que vai precisa do que ora, assim como também daquele que contribui. Porque se não for assim, aquele que foi não poderá realizar a obra sozinho. Que Deus os abençoe, meus queridos. Que você saia desse culto
como um restaurador de vidas, sendo mais um missionário a serviço do reino de Deus. Essa campanha que está iniciando hoje, ela vai abençoar muito a sua vida. Quantos creem nisso? Essa campanha vai abençoar muito a sua vida. Vai abençoar em tal medida que você vai poder repartir com os outros. E quando eu digo repartir aqui, eu não estou dizendo de oferta não, meus queridos. Eu não estou dizendo de dinheiro. Eu estou dizendo de vida. Você vai poder repartir com outros aquilo que Deus fez na sua vida. As pessoas vão olhar para você e falar, como é que você conseguiu? E aí você vai ter a oportunidade de dizer, eu consegui graças ao Senhor. Então, meus queridos, entrem nessa campanha. Que ela não seja só de 12 dias, mas que ela seja de 12 meses, pastor Elias. Que todos os dias, todos os meses, vocês sejam restaurados, estejam buscando restauração, mas também lembrando de que vocês são responsáveis pela restauração daqueles que ainda hão de vir. Hoje nós temos as cadeiras aqui, com separação, daqui a pouco, isso vai acabar em nome de Jesus. E aí sabe o que vai precisar? Aumentar mais o templo, viu, pastor? Vai precisar, porque existe uma carência muito grande. A pandemia, muitos pensam que ela veio contra nós, mas ela veio a nosso favor. Quebrantou a vida de muita gente, muita gente. Tem muita gente que não buscava a Deus, que está buscando. Amém? Vamos ficar em pé, meus queridos. Eu queria orar com você, passar a palavra para o pastor Elias, para a pastora Lúcia, desde já agradecendo pelo carinho, por tudo que vocês têm feito por nós. Nós seremos eternamente gratos, amém? Vamos orar, queridos, baixe sua cabeça. Pai amado, nós queremos em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, te agradecer, ó Pai, pela maneira clara como a Tua palavra nos mostra, Senhor, que há no Teu coração um anseio para restaurar, Senhor, a criação, Senhor. Para ter em volta de Ti, de novo, aqueles homens e mulheres que Tu mesmo criaste com tanto carinho, Senhor, mas que o pecado os afastou, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, porque um dia o Senhor montou um plano que ninguém imaginaria, vindo em carne, Senhor, e habitando no meio deste povo tão vil, Senhor, para trazer salvação, Senhor, para restaurar, Senhor, para reedificar vidas, ó Pai. Nós Te somos gratos, Senhor, por isso. Mas também o Senhor dividiu conosco a responsabilidade de levarmos essa bênção a outro, Senhor. E como vimos nessa noite, nós podemos fazer, nós temos os recursos para fazer, Senhor. Muitos eu sei, Pai, que de repente nessa noite estão aqui e se sentirão tocados, Senhor, para atender ao Teu chamado, para muitas vezes deixar o conforto da família, para deixar o trabalho e para ir para outros campos, Senhor, porque em outros lugares, Senhor, os campos estão repletos, Senhor, mas falta aqueles para colher, Pai. Muitos não irão, Senhor, muitos vão ficar. Faça dessas pessoas que vão ficar, Senhor, intercessores, ó Pai, orando pela vida daqueles que foram, pela vida daqueles que foram enviados, Senhor. Mas, Pai, a Tua obra também precisa daqueles que investam no Teu reino. Dá consciência ao Teu povo que eles não estão investindo numa pessoa, num casal ou em um missionário, mas que eles estão investindo no Seu reino, Senhor, para que o Seu reino cresça, para que o Seu reino se propague, Senhor. Pai, agora bem no particular, Senhor, eu quero Te pedir, ó Pai, pela vida dessa igreja, Pai, pela vida do pastor Elias, pela vida da pastora Lúcia, pela vida dos pastores auxiliares, pela vida dos obreiros aqui, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão envolvidos, Senhor,
para que esta igreja cresça, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida deles, ó Senhor. E que quando nós voltarmos, quem sabe daqui a 2 anos novamente, quando nós chegarmos aqui, a gente possa ver o resultado da restauração, Senhor, que o Senhor fez na vida deste povo e na vida de outros que vão chegar, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Rapaz do céu. Obrigado, pastor Marcos. Antes de você sentar, quando o pastor Marcos falava, eu me dei conta de uma coisa. A nossa campanha ela é baseada na palavra do profeta Elias, em 1 Reis 18:30. O pastor Marcos, ele está dando a abertura nessa campanha, primeiro dia, mas foi por uma questão de agenda, mais minha do que dele, e aproveitando evidentemente a presença dele no Brasil. Mas não foi algo assim tão programado, pelo grau de importância, pelo tema. Mas eu me dei conta de uma coisa, que 1 Reis capítulo 30, que quando Elias ele pede para restaurar o altar, e esse foi o grande desafio dessa campanha, é o grande desafio da campanha. Ele não restaurou o altar pensando em si mesmo, irmãos. Tudo que aconteceu no Carmelo não foi pensando em necessidade de Elias. Não tinha nada a ver com o que Elias estivesse precisando. Não tinha nada a ver com um sonho que ele gostaria, um sonho pessoal que ele gostaria que fosse realizado, um projeto pessoal. Não tinha nada a ver. O que levou Elias ao Carmelo, o que o levou a desafiar os profetas, o que o levou a buscar um milagre da parte de Deus, o que o levou a restaurar o altar, foi a restauração da nação de Israel. Foi o amor pelas almas. Foi o amor pelas almas. Enquanto eu ouvia, enquanto eu pensava nisso, meu coração se encheu de alegria por nós começarmos essa campanha desse jeito. Porque nós nunca teremos um altar verdadeiramente restaurado em nossos corações, se nós não tivermos amor pelas almas que se perdem. Desse jeito. Se os nossos corações não forem tomados por amor pelas almas que se perdem, se nós não nos importarmos com elas, tanto quanto Cristo se importou ao ponto de morrer por elas, se a morte de Cristo, o amor e a paixão que Ele tem pelas pessoas, se isso não nos afetar, qualquer tentativa de restaurar o altar terá como motivação o egoísmo. Qualquer tentativa de restaurar o altar ou de buscar algum milagre terá como motivação eu mesmo. Um egocentrismo. É de mim pensando para mim, tentando usar Deus para a satisfação de mim mesmo. Só isso. Mas nunca vai ser um altar verdadeiramente restaurado. E se nos nossos corações não houver um altar restaurado, movido pela paixão pelas almas que se perdem, nesse altar haverá, na verdade, um fogo muito estranho, que vai ter pouco de Deus e muito do homem.
Eu não quero isso para mim não, gente. Eu não quero isso para mim não. Eu louvo a Deus por nós começarmos a campanha com este tema. Porque daqui para frente, que seja um grande desafio. Que você sonde o seu coração. Busque as pedras que foram caídas ao longo da sua história, as pedras do teu altar, que acabaram ficando no chão. Se você tentar olhar para o seu altar e tentar enxergar as pedras que um dia foram derrubadas, e ver o que do teu altar está destruído, se não houver o desejo de restaurar a pedra que te aponta para o amor pelas almas, esse altar nunca vai ser completo. Comece aí no seu coração buscar essa pedra. Comece no seu coração. Deus, onde é que está essa pedra? Onde é que está essa pedra, Deus? Onde é que está essa pedra? Cadê a pedra, Deus? Cadê a pedra da paixão pelas almas, Deus? Cadê a pedra? Eu preciso achar. Eu preciso colocar nesse altar, ó Pai. Eu preciso. Comece a procurar. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Você vai achar essa pedra e vai viver a alegria de ter um altar verdadeiramente restaurado na sua vida, e verá os milagres que Deus deseja de fato operar em você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Aleluia! Aleluia! Eita, Deus fazendo a obra! Olha Deus fazendo a obra! Olha Deus fazendo a obra! Olha Deus fazendo a obra, olha Deus fazendo a obra. Ei Deus, ei Deus, ei Deus, ei Deus, ei Deus, ei Deus. Aleluia, aleluia Deus, aleluia. Obrigado Pai, obrigado, obrigado. Agora faz assim, ó. Pega o seu papel aí, ó. Vamos colocar aqui na cesta e vamos levantar um clamor? Vamos! Você pegou a dica aí do pastor Marcos aí de desenhar um carro para ele aí? Pode desenhar, mano. Está com o seu papel na mão? Então você vai fazer o seguinte, ó, vem com a sua família. Venha sozinho não, pega aí da sua família, aí não importa, se tem um cada um, mas vem com a sua família. É sempre dentro do Espírito que nós pregamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a gente sorri junto, aqui a gente chora junto, apanha junto, bate junto. O que vier da parte da gente recebe tudo junto. Você pega a sua família e como puder, você vai sair do seu lugar, e vem aqui nessa cesta aqui, ó. E deixa o seu pedido aqui, ó. Deixa o seu pedido. Mas vem crendo que Deus vai fazer a obra. Pode sair do seu lugar, pode vir daqui, ó. Vem, deixa e volta para o seu lugar. Vem, deixa e volta para o seu lugar. Ok? Legal. Verdade. Deixa aí. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Deus abençoe aqui, Senhor. Contempla a fé dos teus filhos, Pai. Deus, nós cremos que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Nós cremos nas tuas palavras, cremos que o Senhor é fiel. Transforma-me conforme. Oh, Jesus, vai aqui, Senhor, mova os corações. Mova os corações, Deus, mova os corações. E enche-me até em mim. Se Vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus. Vem, Deus, vem, Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me Jesus. como um farol que Vem, brilha Jesus, no contemplando aqui os teus filhos, Pai.
Contempla a fé dos teus filhos, Deus. Contempla, Senhor. Contempla a fé dos teus filhos, Pai. Sonhos que o Senhor colocou em seus corações, ó Deus. Creio, Deus, eu creio, Pai. Em nome de Jesus, coloca aqui, Senhor. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Vamos cantar esse cântico adorando ao Senhor. Enche-me até que em mim se ache só a ti entrando. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu queria chamar à frente os pastores, os presbíteros que estarão pondo as mãos sobre esses pedidos e orando por eles. E queria chamar também à frente os aniversariantes do mês de setembro. Quem faz aniversário no mês de setembro aqui? Quem vai fazer aniversário no mês de setembro? Hã? O que eu falei? Faz o seguinte, por enquanto vem janeiro. Deixa setembro para depois. Vem lá, janeiro. Ô, Sônia, aqui em janeiro. Não estou tirando setembro. Vai ser egoísta assim. Só porque eu nasci em setembro, né? Vem lá. Os aniversariantes do mês de janeiro. A Lúcia também? Olha aqui, ó. Cadê a minha Lúcia? Opa! Olha aqui você. Pode jogar o óleo aí. Joga o óleo. Já jogou? Deixa eu olhar bem. Peraí, deixa eu fazer. Os aniversariantes ficam pra cá. Os presbíteros. Hã? Você também? Você é aniversário em janeiro, né? Não pode ficar aqui por enquanto, depois você vai orar. É porque alguém tira uma foto que eu quero deixar registrado, porque eu quero saber quem é que vai convidar o pastor para a festa. Porque tal, vai fazer lá, né? Pode ir lá, pastor, né? Que dia você faz aniversário, Lúcia? Sabe que dia a minha Lúcia faz? 25. Hã? Que ano, Lúcia? É a coisa que se pensa. Eu vou perguntar esse microfone, Lúcia. Oh, Jesus dos crentes. Eu quero saber, porque é um tal de eu faço aniversário, eu fiz aniversário, mas chamar o pastor para comer bolo, que é bom nada, né, Nel? Mas tá bom, brincadeira, gente, nós vamos orar aqui. Mas Simone, pegou o recado, né? Janeiro, então, nós vamos estar lá, né? Dando-nos glória lá. Vamos orar, gente. Nós vamos primeiro orar pelos aniversariantes, abençoar a vida dos nossos irmãos, desde já, para que seja um aniversário marcado pela graça de Deus, né? Vai ser um ano de restauração. Janeiro de 2022, Deus vai colocar milagre na mão de vocês. Vai ser o melhor aniversário da vida de vocês. Recebe aí, Simone. Toma posse aí, Solange. Toma posse. É isso aí. Vamos orar por eles? Poderoso Deus, Pai de amor e de bondade, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nós somos gratos. Gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Gratos porque o Senhor nos tem sustentado e guardado, ó Pai.
E Deus, pela certeza que já guardamos no coração, que o mês de janeiro há de ser um mês tremendo, marcado pelo Teu amor, marcado pelo Teu melhor, marcado pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, pela revelação da Tua graça sobre as nossas vidas. Os nossos irmãos em janeiro completarão mais um ano de vida, Deus. Estarão começando uma nova etapa em suas vidas, ó Pai. Que este novo ano para eles seja um ano de bênção. Que este aniversário, Senhor, de 2022, seja o melhor da história deles, ó Pai. Que eles percebam Tua presença, que eles percebam o Teu carinho, que eles recebam do Senhor o que o Senhor tem de melhor para dar aos seus filhos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje esta pedra da paixão pelas almas está sendo recuperada na restauração do nosso altar, e que seja assim na vida deles, para a glória e louvor do Teu nome santo, em Cristo Jesus. Amém e amém. Receba a bênção aí, hein, Sônia? Receba aí. E o pastor Enéas vai orar aqui pelos pedidos que foram colocados aqui. Estenda a tua mão e põe fé nisso, hein? Pai amado, nós Te exaltamos, ó Pai, pela Tua presença santa neste lugar. O Senhor, ó Pai, sabe o que está aqui representado, Senhor Deus, através desses papéis. O Senhor conhece cada coração que neste momento, Senhor Deus, está confiando em Tuas mãos, ó Pai, confiando no Senhor. Aqui, Senhor Deus, tem pedidos, ó Pai, de saúde, de restauração, pedidos, ó Pai, de pessoas, ó Pai, que precisam de uma ação do Senhor, seja, Senhor Deus, em ações judiciais, seja, Senhor Deus, em problemas familiares, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nós dependemos totalmente do Senhor, e assim, Senhor Deus, nós apresentamos esses pedidos diante do Senhor. Mas sabemos também, Senhor Deus, que há necessidade de restauração de vidas, ó Pai, de vidas, ó Pai, que muitas vezes estão em cadeia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, promove agora a libertação, ó Pai, restauração, Senhor Deus. Senhor Deus, famílias que muitas vezes estão destruídas, ó Pai, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor Deus, pessoas que estão confiando no Senhor, ó Pai, para que essas famílias sejam restauradas, Senhor Deus. Restaura para a glória do Teu santo e bendito nome, Senhor Deus. Milagres, ó Pai, que precisam acontecer, ó Pai. Senhor Deus, o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o único e verdadeiro Deus que promove verdadeiro milagre, ó Pai. E assim, Senhor Deus, nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, esses pedidos para que o milagre possa acontecer, ó Pai. Para que o Teu nome seja exaltado, reconhecido, seja glorificado, Senhor Deus. Que vidas possam se levantar, ó Pai, com grandes testemunhos, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, Senhor Deus, da Tua misericórdia, Senhor Deus, das ações do Senhor que vem acontecendo a partir de agora, Senhor Deus. Nós, ó Pai, Te exaltamos, ó Pai, e Te agradecemos, crendo, ó Pai, naquilo que nós estamos pedindo, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que tudo quanto pedirmos em oração, crendo que já recebemos, assim será conosco, ó Pai. Para a glória do Teu santo e bendito nome é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. É isso aí. É isso aí. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Olha, rapidinho, eu tenho aqui, isso aqui é um ímã de colar na geladeira. É para a lembrança da obra do ministério do pastor Marcos Lucas e de sua esposa Lúcia, tá? Ele diz aqui, nossa missão é fazer missões. E eu queria propor, caso você tenha sido tocado por Deus, eu gostaria de fazer parte pessoal do ministério deles, mandando uma oferta mensal para eles, se Deus colocar isso no seu coração, para ser um contribuinte mensal pessoal, além daquilo que você já faz aqui na igreja, pega um desses ímãs para você levar e colocar na geladeira, para Deus colocar, tá bom? Faça isso, e você vai ser um participante do ministério deles, contribuindo, já que indo eles foram orar, nós temos orado também, não é?
Então você pode contribuir com eles, abençoando através, e leve isso aqui para lembrar. Deu para entender? Precisando, querendo, pega com o pastor Marcos ou com o Lúcio aí, eles vão entregar para vocês, tá bom? Vamos encerrar? Tem um irmão aqui que a gente paga uma graninha para ele. A gente acerta, já combinamos um cachê. Quando fala, vamos encerrar, ele, não encerra não. Mas é legal, eu estou precisando só aumentar o cachê, porque já não está. Sei lá, está diminuindo aí. Vamos orar então? Muito obrigado pela presença de todos vocês aí, viu? E aí, foi bom? Amanhã então vai ser joia também, hein? Vai ser bênção, hein? Você 12 dias aqui em que Deus vai estar arrebentando aqui, hein? Guarda o teu coração e se prepara aí, porque às vezes não é fácil restaurar o altar. Tem pedra que é pesada, né? Tem pedra que é pesada para pôr de volta aí, não é fácil não. Mas depois de pronto também. Ô, glória! Segura. Até o dia 12 vai ter um monte de demônio cometendo suicídio aqui, hein? Vai sim. Estende a sua mão assim, ó. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Pastor Lucas, Pastor Marcos, Lucas, Pastora Lúcia, um super beijo no coração de vocês aí, que Deus os abençoe ricamente, ricamente. Mas a gente vai se falar depois ainda, né? E você, um beijo no seu coração. Você que está em casa, um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.